Capítulo 12. O vazio da riqueza sem consciência. Talvez este capítulo seja redundante para algumas consciências. E honestamente, é exatamente isso que se espera de quem chegou até aqui. Porque após compreender a ilusão da separação, o medo como estrutura da civilização, a consciência criadora, a manifestação além da matéria e a prosperidade divina, talvez já tenha se tornado evidente que riqueza material nunca foi o verdadeiro centro da existência. Ainda assim, este capítulo precisa existir porque existem consciências profundamente resistentes à lembrança do vós sois deuses. Consciências que ainda insistem em medir valor através da posse, do status, da acumulação, do controle e da validação externa. Não por maldade, mas porque foram treinados durante gerações inteiras a acreditar que segurança vem do acúmulo. Então, mesmo quando despertam espiritualmente, ainda tentam carregar consigo a velha lógica da escassez. Querem consciência sem desapego, espiritualidade sem transformação, manifestação sem expansão coletiva e abundância sem dissolução do medo. Mas talvez exista um limite onde a alma começa a perceber. Nenhuma quantidade de riqueza externa consegue preencher desconexão interna. Porque o vazio humano não é financeiro, é consciencial. O ser humano moderno acumulou tecnologia, informação, velocidade, consumo, patrimônio, entretenimento, mas continua profundamente perdido de si. E talvez isso revele algo essencial. A riqueza material sem consciência não gera plenitude, gera distração. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que evolução significava ter mais, produzir mais, consumir mais, controlar mais. Mas observe o planeta. Mesmo as sociedades mais materialmente desenvolvidas continuam sofrendo ansiedade coletiva, depressão, solidão, medo, vazio existencial, desconexão emocional, porque consciência não pode ser substituída por acúmulo. Talvez o dinheiro tenha se tornado uma tentativa inconsciente de preencher a ausência espiritual. As pessoas acumulam não apenas por conforto, mas porque tentam silenciar uma sensação interna de incompletude. Compram status para sentir valor, excesso para sentir segurança, reconhecimento para sentir existência. Mas o vazio retorna, porque o ser humano não sente falta apenas de recursos, sente falta de unidade consigo mesmo. Talvez por isso tantas pessoas que conquistaram tudo ainda carregam tristeza silenciosa. A alma sabe quando está desconectada da própria essência, e nenhuma estrutura externa consegue substituir reconexão com a fonte. Talvez este seja o grande paradoxo da civilização moderna. Ela ensinou o planeta inteiro a buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Então o indivíduo passa a vida tentando alcançar um estado de plenitude futura. Quando tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais estabilidade, mais poder, mais controle. Mas a consciência desperta começa a perceber algo desconfortável. O ego nunca sente que chegou.
porque ele se alimenta da própria sensação de falta. Então o acúmulo torna-se infinito, nunca basta, nunca completa, nunca encerra a busca. Talvez por isso tantas tradições espirituais tenham falado sobre desapego, não porque matéria seja errada, mas porque a identificação absoluta com ela aprisiona a consciência em medo constante de perda. A pessoa passa a proteger patrimônio, imagem, status, posição, identidade, e pouco a pouco deixa de viver, porque tudo aquilo que o ego acumula também precisa ser defendido. Mas uma consciência alinhada ao todo compreende algo profundamente libertador. Nada real pode ser perdido, porque a verdadeira prosperidade não é posse, é estado de consciência. Talvez por isso os grandes mestres espirituais jamais tenham apontado para a riqueza acumulativa como sinal definitivo de evolução. Eles apontavam para a presença, paz, amor, unidade, compaixão, consciência, alinhamento com a fonte. Porque uma consciência desperta não mede a abundância pela quantidade que retém, mas pela harmonia que manifesta. Talvez algumas consciências ainda precisem atravessar completamente o vazio do excesso para finalmente perceber: o dinheiro nunca foi o destino, era apenas um símbolo temporário em uma civilização que esqueceu sua conexão direta com a criação. E talvez seja exatamente por isso que o chamado vós sois deuses e deusas ainda assuste tanto, porque aceitar isso verdadeiramente dissolve a dependência psicológica, a identidade construída na escassez e o culto coletivo ao acúmulo. Talvez a humanidade esteja começando a recordar lentamente que prosperidade não significa possuir o mundo, significa finalmente voltar a sentir-se parte dele.